Graça e paz, irmãos e amigos que acompanham de terça a sexta-feira as lives do Ministério Palavra da Cruz. Convido você para acessar o nosso canal no YouTube, o canal Palavra da Cruz. Também para que você se inscreva, ative o sino e deixe o seu like. E compartilhe com amigos, com parentes, de modo que o maior número possível de pessoas saibam da existência desta live e também acessem o canal para ouvir a palavra do Senhor. Temos meditado em 2 Crônicas, capítulo 12, uma nova série, e nós estamos considerando o rei Roboão, neto de Davi, filho de Salomão. Temos aprendido a respeito do contexto dos livros de crônicas. Ele foi escrito pelo cronista, alguns acreditam que foi Esdras, outros não. O fato é que o cronista viveu e foi contemporâneo dos judeus que retornaram do exílio na Babilônia após 70 anos de cativeiro. E ao retornar para a Terra Prometida, sob a bênção e o poder de Deus, sempre lembrando que esse retorno da Babilônia, ele foi visto como um ato divino, tão poderoso quanto o êxodo. Portanto, são dois momentos de grande resgate e de libertação manifestados por Deus na vida do seu povo. Mas eles, ao olharem a tragédia, o caos, toda aquela destruição, eles perguntaram: por que tudo isso nos aconteceu? Por quê? Éramos tão abençoados, tão prósperos. O que foi que nos aconteceu? Esdras registra a história, ou o cronista. O fato é que ele não quer contar história. O livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, esses dois livros querem transmitir uma mensagem, querem transmitir um recado, um sermão, deixando absolutamente evidente que tudo aquilo havia lhes acontecido, porque eles romperam o pacto com Deus, foram infiéis, desleais, eles abandonaram a lei do Senhor, eles abandonaram o próprio Senhor, cuja legislação, a sua lei, que era uma bênção, estava ali em suas mãos. Eles transgrediram contra o Senhor. Por quê? Porque quando você desobedece a palavra do Senhor, você desonra o Senhor da palavra. Temos considerado, portanto, o rei Roboão. Vimos que após o seu fortalecimento, um período bem próspero do seu reino, ele abandonou o Senhor. Por isso Deus o puniu, e puniu toda a nação, entregando-a na mão de Sisaque. Mas, após anunciar o castigo e após eles amargarem a concretização do castigo, Deus viu que eles se humilharam. Por quê? Porque eles disseram: o Senhor é justo. Eles se humilharam, eles reconheceram que aquela derrota era o justo juízo de Deus. E eles se arrependeram e eles confessaram. Então o Senhor os poupou, não entregou Jerusalém nas mãos de Sisaque, Deus os auxiliou, não derramou a sua ira, mas deixou uma lição da máxima importância. Eles aprenderiam a diferença entre servir a Deus e servir os reinos da terra. Hoje nós prosseguiremos. No capítulo 12 de 2 Crônicas está escrito: e a ira do Senhor se desviou dele, porque se humilhou, de modo que não o destruiu completamente, porque ainda havia coisas boas em Judá. Então o rei Roboão se fortaleceu e reinou em Jerusalém. Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar
e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, a amonita. Ele fez o que era mal, porque não dispôs o coração para buscar o Senhor. Estas são as últimas palavras do cronista a respeito de Roboão. Mais uma vez, o cronista destaca que a ira do Senhor, no verso 12, se desviou dele, do rei Roboão e da nação. Por quê? Porque se humilhou. Só assim a ira de Deus se desvia. A ira de Deus está vindo na nossa direção, por causa da nossa desobediência, do nosso pecado, da nossa insubmissão, da nossa rebelião. Mas quando nos humilhamos, Deus desvira, a ira dele não nos atinge, porque o próprio Deus a desvia. Porque quando um homem, um casal, uma família, uma igreja, uma nação, profunda e sinceramente se humilham, reconhecendo seus pecados e confessando-os, esse Deus é misericordioso e bom. A sua compaixão é maravilhosa e ele perdoa, ele desvia a sua ira, de modo que não o destruiu. Jerusalém não foi entregue nas mãos do rei do Egito. Por quê? Porque ainda havia coisas boas em Judá. Mas notem que o cronista diz, ainda havia, porque chegaria um momento em que não haveriam mais coisas boas em Judá. Aqui dá para perceber o quanto o desvio foi grande. O desvio começou com Salomão e ele continuou com seu filho Roboão. Ainda haviam coisas boas, mas com o passar dos anos, estas coisas boas desapareceriam. É como alguém que se rebela contra Deus, insurge contra Deus, em desobediência, faz aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor, mas Deus, na sua misericórdia, ainda não disciplina aquela vida porque ainda há coisas boas. Mas, infelizmente, quando uma pessoa ela trilha o caminho do abandono, do desvio, ela vai progressivamente descendo uma ladeira, ela vai progressivamente apostatando, abandonando, a ponto de, enfim, e por último, não mais servir a Deus, não mais obedecer a Deus. O cronista destaca que ainda haviam coisas boas em Judá. Roboão, diz o texto bíblico, o que foi que ele fez quando Deus o poupou? Ele se fortaleceu e ele fortaleceu o seu reino, porque Deus não destruiu, porque Deus foi compassivo e misericordioso. E então, o que mais aconteceu? O texto diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ora, mais uma vez, lá atrás no verso 1 do capítulo 12, quando ele se estabeleceu e fortaleceu, quando ele realmente consolidou o seu reino, ele se desviou, abandonou a lei do Senhor e o Senhor da lei. Veio um castigo, veio uma derrota, ele se humilhou, voltou-se para Deus. Mais uma vez a misericórdia o alcançou. Mas o tempo passou e de novo ele se fortaleceu, ele se estabeleceu, ele consolidou-se, ele prosperou. E debaixo da bênção de Deus, aquela bênção, ela não gerou naquele coração rebelde e imaturo a gratidão, a fidelidade, pelo contrário. E Crônicas e o cronista está deixando claro para aquela geração pós-exílio: vocês querem recomeçar? Vocês querem reconstruir? Então não permitam que as bênçãos de Deus em seus corações imaturos e rebeldes os afastem e promovam a infidelidade.
usufruindo da bênção. Não se esqueçam do abençoador. Sejam fiéis. Pessoas imaturas e rebeldes agem assim. Depois que são abençoadas por Deus, elas são ingratas e se esquecem do Senhor. E o texto bíblico diz: ele fez o que era mal, embora ele conhecesse a lei do Senhor, que estabelece o bem e o mal, o certo e o errado, portanto, dá diretriz, dá norte, dá padrão, princípios de comportamentos éticos e morais, orientação para a genuína espiritualidade. Apesar de ter nas mãos a revelação e conhecê-la, ele fez o que era mal. Por quê? O texto responde, versículo 14, porque não dispôs o coração para buscar o Senhor. A raiz, ou o que subjaz a fazer, a praticar o que é mal diante dos olhos do Senhor, deixar a lei, comportar-se, conduzir-se de um modo contrário às orientações que vêm dos céus através da palavra. Isso acontece porque tem uma raiz mais profunda. Existe uma rebelião mais profunda e que subjaz a toda uma vida de desobediência, porque Roboão não dispôs o coração para buscar o Senhor. Talvez alguém lhe diga assim: vamos fazer uma coisa, e você diz: não, eu não estou disposto, eu não tenho vontade. Não há uma predisposição, uma disposição, uma decisão firme, determinada de fazer aquilo. Roboão, ele nunca dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Nunca. O coração dele sempre foi indisposto para buscar, priorizar, amar, adorar, procurar saber sobre a soberana vontade de Deus para obedecer. Essa é a raiz de toda a infelicidade espiritual. E eu quero lhe perguntar: o seu coração é um coração disposto, predisposto a buscar a Deus e somente a Deus, o Deus e Pai de Jesus Cristo? Ou você apenas vai aos cultos porque você precisa de Deus? Você se humilha, se arrepende quando você amarga as adversidades. Mas Deus bem conhece o seu interior. O Senhor Jesus bem sabe que lá no íntimo e no profundo, o seu coração é um coração indisposto para buscá-lo de todo o coração, a não priorizá-lo em sua vida. Você fará o que é mal se o seu coração for indisposto para com Deus. E eu quero convidar você a entregar seu coração. Esse é o segredo. Quem não entrega o coração, não adianta. Você pode abraçar uma religião, você pode aderir, você pode se batizar, você pode adotar o linguajar evangélico, você pode até, por um determinado tempo, conformar-se com o modelo de comportamento e atitude de um cristão. Mas se o seu coração não se dispõe para Deus, é questão de tempo e você se desvia, porque há uma indisposição para buscar a Deus de todo o coração. O segredo para encontrar a Deus é buscá-lo de todo o coração. E ele prometeu: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o coração. Então disponha o seu coração para o Senhor e você o encontrará. E encontrando Deus através de Jesus Cristo, você encontrará tudo, absolutamente tudo o que você precisa. No mundo tereis tribulações, mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Eu oro para que Ele te abençoe, rica e abundantemente.